Bom, boa tarde a todos. Eu sou o professor André Ramalho, técnico aqui da CIMED, e vou conversar com vocês sobre História e Geografia. Tá? Primeiro de tudo, eu queria dizer para vocês que é um motivo de verdade, de grande satisfação da gente estar fazendo o que a gente está fazendo hoje aqui. Tá? Era esperado um momento onde existisse esse fórum, essa plataforma de debate e de reflexão entre os professores de História, Geografia e de todas as outras disciplinas também. Né? E isso está acontecendo. Isso está acontecendo. E justamente num momento bem complicado, e é justamente o momento que a gente mais precisava com que isso acontecesse. Tá? Então, eu espero que o nosso grupo lá no WhatsApp tão logo se converta também numa rede de apoio, e a gente possa compartilhar, além das nossas reflexões, boas práticas, experiências e tudo mais. A gente vai converter aquele grupo nesse tipo de essência também. Tudo bem? Eu queria começar a conversa com vocês, não pelo guia necessariamente, mas fazer com que vocês entendessem, me fazer entender no sentido de o que é que eu estava pensando quando eu sentei ali para fazer a seleção para esse guia de orientação curricular. Tá? Então, eu vou fazer uma apresentação breve aqui de um material que, assim como eu disse lá para vocês no grupo, era um material, como os outros que eu disponibilizei, que a princípio ele servia para os meus estudos e eu entendi que ele poderia ajudar os colegas também. Já é uma coisa que eu faço com meus alunos, né? O que os meus alunos encontram no meu quadro, na sala de aula, na verdade, foi o que eu fiz para eu entender aquele conteúdo, aquela reflexão, e eu só estou, naquele momento, compartilhando com eles, né? Eu acho que todo mundo aqui entende que não existe outro caminho senão compartilhar conhecimento. Tá? Então, eu vou começar aqui com uma apresentação para vocês. Aí. Todos conseguem ver? Tá. Reflexões sobre a BNCC. E aí a parte mais importante aí vamos pensar juntos. Tá? Essa sempre foi a ideia. Tá? Todos aqui no patamar de profissionais pensando juntos soluções coletivas. Nunca foi a ideia de ninguém ensinar o trabalho para outra pessoa, até porque o nosso trabalho não começa nem termina no guia. O material que o seu aluno vai receber é o material que você vai fazer. Então, aqui é só um momento de iniciar uma conversa. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, reflexões sobre a BNCC, vamos pensar juntos. Essa é a principal pergunta que orienta toda a prática aqui da confecção dos guias de História e Geografia. Tá? Qual aluno queremos formar? Eu acho que essa pode ser uma pergunta orientadora. O guia ele orienta a nossa prática, mas antes do guia, qual que é a pergunta que orienta a minha prática? Qual aluno queremos formar? Tá? E essa apresentação inicial, como eu disse lá no grupo com vocês, compartilhei com vocês, ela é de alguma maneira um resumo que eu fiz para mim de um texto que eu achei muito pertinente lá na Nova Escola, e por isso eu compartilhei com vocês, que é da Ana Penido, que é jornalista, pedagoga, que tem esse nome. Qual aluno queremos formar? Vamos lá. E aí, para pensar esse aluno que nós queremos formar hoje, que nós queremos formar esse aluno hoje, né? E não para quando ele precisar da escola, né? Que é uma coisa que todos nós aqui ouvimos. Olha, um dia você vai precisar disso. Não, você já está precisando de determinados conhecimentos. Então, por isso, está aí a seguinte reflexão. Né? Quais as características do mundo atual? As características do mundo atual, no geral, é que esse mundo hoje ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Volátil no sentido, né, vou até aqui citar o Marx, né,
o Bauman, que historiadores e geógrafos entendem muito bem o que eu estou dizendo, é dessas coisas que tudo se esfumaceia muito rápido, tudo some muito rápido, tudo aparece e some muito rápido. Então, esse mundo ele é extremamente volátil nesse sentido. Incerto é isso que nós estamos vivendo, isso que nós estamos vivendo hoje. Esse mundo é extremamente incerto e isso gera em todos nós alguns sentimentos que nós sabemos lidar, outros sentimentos que nós não sabemos lidar. Então, seria interessante a gente pensar na dimensão do estudante, né? Que ele também está na mesma situação, vivendo nesse mundo incerto. E nós, que somos adultos, profissionais, temos certa dificuldade em viver nesse mundo incerto. E imagine os nossos alunos também. Tá? Complexo no sentido de que, apesar, né, das simplificações da realidade que por aí estão, essa bipolaridade política e tudo mais, esse mundo é muito complexo. Ele não aceita simplificações não aceita mais simplificações de explicações. Explicações simplistas não atendem mais às necessidades desse mundo que nós vivemos hoje. Vamos começar aqui com uma coisa que sempre se falou de história. Né? Por exemplo, pegar uma coisa bem básica de história, no sentido de que, quando meu pai estudou, digamos assim, a pergunta que era feita para ele era: quem descobriu o Brasil? E a resposta era muito clara e objetiva. Né? Quando eu estive no ensino médio, fui fazer cursinho, a pergunta já não era mais essa. A pergunta era: por que foram os portugueses e não outra nação? Então a pergunta já é outra. E hoje a gente tenta entender, por exemplo, as mentalidades. Né? Os geógrafos que aqui estão, e o raciocínio geográfico que se fala muito hoje, sabe que o fator geográfico do pioneirismo português nas grandes navegações, ele é importante, mas ele não explica tudo. Né? Até no sentido de não estabelecer um determinismo geográfico. Né? Então, olha quantas questões relacionadas a uma pergunta consagrada. Pode ser que até as perguntas não mudem, mas o modo de responder, mas eu acredito também que essas perguntas elas vieram mudando. E esse mundo, em certa medida, ele é ambíguo, porque ele pressupõe várias interpretações. Então, foi pensando nisso tudo, nesse mundo que hoje é volátil, incerto, complexo e ambíguo, né, que a gente foi fazendo seleções, selecionando conteúdos que pudessem proporcionar adiante conteúdos e atividades para refletir sobre esse mundo que tem essas características. Vou passar aqui para o próximo slide. Bom, e qual é a concepção de educação que orienta a BNCC? É a concepção de que a educação básica não é que ela pode ou ela venha a fazer. É uma educação básica que deve promover o desenvolvimento humano global. Então, a concepção de educação que orienta a BNCC é a concepção de que a educação básica deve promover o desenvolvimento humano global. E aí, logo respondendo para vocês no próximo slide, o que seria esse desenvolvimento humano global? Então, seria uma educação onde os estudantes seriam capazes de construir uma sociedade. E aí a gente olha para isso tudo aqui, né? Uma sociedade que fosse justa, ética, democrática, responsável, inclusiva, sustentável e solidária. Nossa, tanta coisa, né? Então, é tanta coisa que a gente quer realizar, né? E de certa maneira, tem até uma propaganda que diz assim, né? Se você concorda, por que você não faz? Todo mundo concorda que a sociedade precisa ser mais justa? Sim, por que não fazer? Ética? Sim, por que não fazer? Democrática e assim por diante. Até por esse dia eu vou compartilhar com você, mas tá aqui, de certa maneira, escrito, né? Aquelas 17 objetivos da ONU para atingir o desenvolvimento sustentável. Aí né, justamente nessa propaganda que o ator diz: quem concorda faz. Né? Então, não é tão simples viver nesse mundo que nós vivemos hoje, ele é muito mais complexo. Então, por que as nossas atividades na escola, o nosso modo de pensar a educação, ele continua ou deva continuar simplificado? Eu acho que a gente precisa
repensar algumas situações, e eu acho que a gente está no momento certo para fazer isso. Tá bom? Continuando aqui. É um caminhozinho já para quase para o fim. Então, se a justa ética democrática, responsável, inclusiva, sustentável e solidária, ou seja, é uma educação integral. E educação integral não é necessariamente educação em tempo integral, né? É bom não confundir uma coisa com outra. Tá? Então, é uma educação integral. E aí a gente já logo responde. O que seria essa educação integral? É o desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões. Então, a gente quer pensar esse estudante em todas as suas dimensões. E a gente quer pensar o nosso próprio fazer em todas essas dimensões. Né? Então, as dimensões intelectual, física, emocional, social e cultural. Mas, André, eu preciso fazer tudo isso na minha atividade, uma atividade na bloco 1, que eu vou entrar em contato com o meu aluno e ele vai ter essa atividade para os 15 dias. Eu preciso pensar em tudo isso. Eu acho que você pode também selecionar. Então, olhar para todas essas dimensões, intelectual, física, emocional, social, cultural, e pensar, nessa primeira atividade eu quero privilegiar, priorizar, por exemplo, a dimensão emocional. Vai lá na caixinha da dimensão emocional e inclui na sua atividade. Tá? Eu quero pensar uma situação de uma crítica social. Eu vou lá na caixinha da crítica social, né? Eu vou das 10 competências gerais da BNCC e vou montando as minhas atividades conforme os objetivos que eu, professor, você, professor, na sua escola, com a sua turma, você entenda que é primordial, essencial para aquele momento, para esse momento que nós estamos vivendo. Mas ninguém sabe melhor do que você o que é essencial para a sua turma nesse momento. Tudo bem? Nada substitui isso, nada substitui. Continuando aqui no próximo slide, já quase no final. Então, né, quase que concluindo, é uma educação para além da transmissão de conteúdos. Né? É aquilo que se chama de educação significativa. E essa educação significativa, essa educação que faz sentido, não é uma educação que faz sentido apenas para o aluno, é uma educação que faz sentido para o meu fazer. Tá? É uma educação que faz sentido para o meu fazer, para que nós mesmos, né? E aí vamos lembrar aqui, a primeira palestra que aconteceu nesse ano foi do meu colega Augusto, falando de síndrome de Burnout. Então, uma das maneiras de você não ficar extremamente estressado com o seu fazer é com que o seu fazer tenha sentido para você e tenha sentido para o seu aluno, principalmente. Tá? Então, desenvolver competências. São conhecimentos, ou seja, saberes. Né? E não é apenas saber, é saber como usar esse saber, né? Ter atitude para expressar esse saber e baseado em valores como direitos humanos, direitos universais, e aí a gente chegar naquela sociedade democrática, justa, ética, e por aí vai. Beleza? Aqui, vai ficar bem pequenininho para ver, principalmente no celular, mas é só... Estou até aqui com o infográfico, eu vou mostrar para vocês, porque eu mandei no grupo, tá? Mandei no grupo e, de novo, foi uma coisa que eu fiz para mim, aqui, ó, as 10 competências gerais. Foi algo que eu fiz para mim e por que não? Mais para a câmera aqui. Foi um infográfico que eu fiz para mim e que eu acho que ficou interessante. Por que não compartilhar com os colegas? Por que não compartilhar com os amigos e com os alunos? Né? Depois você pode olhar lá no grupo, tem PDF, você pode compartilhar, fica à vontade. Não tem nome de ninguém, é nosso. Tá? Então, as 10 competências gerais, elas têm o objetivo de ampliar a capacidade de lidar com os aspectos importantes para a vida no século XXI. Ou seja, a gente volta lá naquela primeira pergunta. Qual aluno queremos formar? Um aluno que saiba lidar, principalmente, com esse mundo que é complexo, ambíguo, né, volátil e incerto. Tá bom? E aí, só para fechar, lembra que eu dei a ênfase no deve? Sim, a BNCC preconiza que a gente deve promover essa educação integral. Então, as 10 competências gerais, elas são direitos essenciais, elas apresentam direitos essenciais.
né? Então, essas 10 competências gerais precisam nortear os nossos objetivos primordiais. Tudo bem? Então, assim, nesse sentido, tudo isso que a gente está falando, a gente está pensando em direitos. Direito de acesso, né? Cidadania, no final das contas, é do que a gente está falando. Tá bom? Então, eu queria apresentar para vocês, e aqui finalizo a primeira apresentação, antes da gente começar a... Antes da gente começar, deixa eu só interromper o compartilhamento. Tá. Eu queria apresentar isso para vocês, antes da gente começar a atacar necessariamente os guias, para mostrar para vocês quais são esses pressupostos. O que é que está ali na cabeça da pessoa que sentou e selecionou os conteúdos para o guia. Lembrando que se você já teve acesso ao guia, você teve unidade temática, objeto de conhecimento, isso daí é consagrado, está ali. Eu não inventei nada disso. A única seleção que eu fiz, e o que está em jogo aqui para a gente, e é o que a gente vai fazer coletivamente, são aqueles conteúdos relacionados às unidades temáticas e aos objetos de conhecimento. Tudo bem? Tranquilo até aí? Vou colocar aqui, vamos começar vamos começar a atacar o guia. Vocês querem perguntar alguma coisa daquele primeiro momento? Antes da gente começar o guia? Fique à vontade. Muito quieto, é verdade. Vou abrir aqui o guia. O guia apareceu? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, porque o que mais nos interessa nesse momento é a gente dar uma olhada ali naqueles conhecimentos específicos relacionados às unidades temáticas e aos objetos de conhecimento. Eu vou começar com história, a gente vai para a geografia. Só lembrando o seguinte, vocês fiquem totalmente à vontade. Não vou precisar mostrar aqui a sequência de blocos e nem a data, tá? Então, eu vou dar um foco maior aqui nos conteúdos, tá? Unidade temática, objeto de conhecimento e conhecimentos específicos, que é para a gente poder fazer esse diálogo, tá bom? Eu só queria, antes de começar a atacar o guia especificamente, relembrar aquilo que eu escrevi no grupo para vocês. Quais foram os critérios utilizados? Eu coloquei até mesmo como A, B, C e D. Os critérios utilizados na hora de escolher esses conhecimentos específicos, eles têm essa ordem aqui, ó. Primeiro, contemplar a BNCC e o referencial MS, e temos uma base, a gente utiliza como orientação, tá? Na hora que você sentar para fazer o seu planejamento, que esse momento, pelo amor de Deus, ele nunca mais ele esteja, pelo menos em História e Geografia, um momento que você vai ter que perder uma tarde inteira, uma manhã inteira para fazer seu planejamento. O planejamento ele tem que ajudar a nossa vida, não ser mais um momento de estresse, tá? Então, muitas vezes eu fiquei estressado fazendo planejamento no Tagnos, então a ideia era, o que é que eu posso fazer nesse momento para ajudar meus colegas a não perderem muito tempo fazendo esse planejamento? Ainda mais nesse momento onde você tem que gastar mais tempo e energia pensando numa boa atividade para o seu aluno, e uma boa atividade que te satisfaça também. Então, facilitar o planejamento no Tagnos também foi um critério. Peguei algumas nomenclaturas, eu troquei, por isso que eu fiz aquela troca do primeiro para esse, fiz algumas alterações no guia, no sentido de trocar alguns pequenos nomes, alguns poucos nomes, para que você olhasse no seu livro didático, que é o livro didático que o seu aluno tem também, e visualizasse ali uma nomenclatura que tivesse no livro, tá? Então, ele também está ali, ó, coordenado com o seu livro. E, por último, mas não menos importante, sempre que possível, e aí eu devo isso, esse olhar, a contribuição
de alguns colegas que aqui estão. Acho que a Vanete está aqui, a professora Lígia está aqui, a professora Maria, estou vendo aqui também, conversaram comigo, e outros colegas também que vieram conversar comigo, e aí eu repensei, né, uma sequência ou outra, um nome ou outro, um lugar ou outro ali que tivesse o conteúdo. Então, sempre que possível, privilegiar aquelas sequências didáticas já consagradas, né, que a gente está um pouco acostumado e que, nesse momento, a gente deveria preservar. Tudo bem? Então, assim, vamos começar a dar uma lida no guia. E aí, quem se sentir à vontade, levanta a mãozinha, né? Tem aí o sinal da mãozinha. A supervisora Laura está aqui presente, ela está acompanhando e ela vai passando para a gente. Maria, quer falar alguma coisa? Não? Tranquilo. Tá, vamos lá. Então, quem quiser se manifestar, fica à vontade. Lembrando também que após a nossa reunião, na segunda-feira será enviado um formulário onde vocês também terão outra chance de se manifestar em relação aos conteúdos. Tudo bem? Então, lembrando que a nossa ideia aqui é fazer uma seleção que facilite o nosso trabalho, ainda mais nesse momento. Tá? Eu tenho isso para mim, que a gente precisa gastar muito tempo e energia pensando na melhor atividade possível para esse momento. Tá? E não gastar tempo e energia com outras coisas que não nos ajudam tanto assim. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Unidade temática do 6º ano. História, tempo, espaço e formas de registro. E aí eu coloquei no mesmo grupo diferentes medições e percepções do tempo, periodizações históricas, história e memória e fontes históricas. Vamos pegar esse primeiro grupo de conhecimentos específicos para eu te pedir uma coisa, por exemplo, dúvida. A data da avaliação do primeiro bimestre poderia ser de 12... Pode ver? 12 a 30, não consegui ver tudo. Jogar mais para frente isso, então. Uhum. Tá. Então, assim, pode fazer uma organização no sentido de que lá na data, deixa eu pegar aqui a data da avaliação do primeiro bimestre, que ela é logo após o primeiro bloco, né? De que esse primeiro bloco, de certa maneira, já contemple parte dessa nota da avaliação do primeiro bimestre. E essa atividade também esteja totalmente relacionada a essa avaliação do primeiro bimestre. Tá? Que já vem logo em seguida do primeiro bloco, né? Tá? Mas, a priori, mantém a data. A avaliação do primeiro bimestre, na verdade, está lá para 12 a 23 de abril. Então, é um pouco mais para frente ainda. É 12 a 30 de março. Tá. Então, assim, vocês têm a possibilidade de fechar a nota do primeiro bimestre de 30 de abril. Então, a avaliação de 12 a 23, então é de 12 a 23, então acredito que quase nenhuma avaliação será aplicada do primeiro bimestre no dia 23, já que o conselho é dia 24. Então, organizar no sentido de não ficar pesado para ninguém também. Tá? Mas voltando aqui no conteúdo, o que eu estava dizendo para vocês, esse primeiro conteúdo aqui, eu poderia trocar todo esse nome aqui todos esses nomes aqui por vender o meu peixe. É a oportunidade que eu tenho de explicar para o meu estudante por que eu me apaixonei por história. Por que eu gosto tanto de história. Por que eu sou um profissional da história. Então, você vai falar de diferentes medidas, você vai falar de calendário, você vai falar de história e memória. A memória mexe muito com a gente. Então, o que eu estou dizendo, tanto para professor de História e Geografia, aproveite esse primeiro momento para vender seu peixe. Ninguém vai colocar o seu nome tão em evidência quanto você. Então, lembre-se por que você escolheu fazer o que você faz.
e utiliza essa primeira atividade para vender o seu peixe. Tá? Então, quando eu olho aqui, ó, diferentes medições e percepções de tempo, periodizações históricas, história e memória, fontes históricas, é primeiro semestre da faculdade de História. Né? É o que você estudou no primeiro semestre da faculdade de História, né? quase o semestre inteiro, né? E fez com que você continuasse ali, você quisesse estar aqui onde você está hoje. Então, vai lá e vende seu peixe. Tá? Vocês têm alguma dúvida ou quer que faz alguma... Porque não vamos ler ponto a ponto, né? Em relação ao 6º ano de História, tem alguma dúvida ou quer que faça alguma orientação? Porque aqui em História, principalmente, eu acho que a única coisa que eu coloquei que não seguia todos esses critérios que eu falei para vocês, vou baixar aqui um pouquinho, é que não tem no livro de História de vocês, e eu queria colocar para discussão, então vou colocar aqui uma questão para discussão, aqui em Mesopotâmia, onde eu estou. A invenção do mundo clássico e o contraponto com suas outras sociedades. Mesopotâmia. No primeiro guia que eu mandei, estava só Mesopotâmia. E aí eu incluí hebreus, fenícios e persas. Não tem no livro de vocês. Mas eu posso manter hebreus, fenícios e persas, que eu acho que são conteúdos que você pode fazer um vai e vem na história muito interessante com hebreus, fenícios e persas. Né? Quando eu penso em hebreus, eu penso monoteísmo. Né? Em relação aos fenícios, a gente pensa navegação, comércio. E os persas, né? Uma grande administração. Então, hebreus, fenícios e persas foi uma inclusão que eu fiz e que não tem no livro. Então, assim, fora daquilo que a gente conversou inicialmente, tudo bem manter hebreus, fenícios e persas? A Mayara colocou sim. André? Sim, fica à vontade, por favor. Sim, eu acho muito interessante, importante mesmo. Inclusive os persas, para explicar essa ferocidade, aliás, velocidade deles em explicar o Iraque atual, né? Então, essa região deles. E eu achei interessante que você deixou mais um espaço para a Grécia, né? Você duplicou Roma no primeiro módulo, você não tinha dado esses espaços, era um único tópico para cada, né? Agora você ampliou, eu achei muito bom, o feudalismo duplicou também, bem interessante. Gostei. É isso. Valeu. Mais alguém quer se manifestar? Aí, ó, só pegando o gancho, então, que a colega falou. Grécia, bastante conteúdo, dupliquei. Roma, bastante conteúdo, dupliquei. Feudalismo, bastante conteúdo, dupliquei, mas principalmente, né? São conteúdos pesados para entender o que vai ser o mundo moderno. Tá? Entender um pouco do que é esse mundo que a gente pensa. E aí, por exemplo, aqui, pegando o gancho em Grécia, não perde a oportunidade de fazer uma crítica ao que é o mundo grego, né? Uma crítica ao que é esse mundo patriarcal, escravista, elitista, xenófobo em grande medida. Não perde a oportunidade de fazer isso. As perguntas que nós fazemos para a Grécia hoje, elas são muito mais importantes do que há 50 anos atrás. A mesma coisa com Roma e o feudalismo. Tá? Então, ok, André. Fica à vontade. André. Não, André, boa tarde, desculpa, tá? É que eu estou numa outra reunião e não é nem meu horário de trabalho, né? Mas eu fiz questão de participar porque é a nossa área, né? Então, antes de eu sair, André, eu gostaria de dar uma contribuição, dar os parabéns, eu acho que é isso aí mesmo. A BNCC do ensino fundamental ficou, eu acho que ok, né? Diferente do ensino médio, que ficou, para mim, péssimo, né? Foi um retrocesso o ensino médio, porque eles só colocaram ali habilidades e competências, do contrário do ensino fundamental, que a gente tem ainda conteúdo. E eu acho que não dá para você deixar isso, né? É você retroceder. E quando você olha a BNCC, ela está mais ou menos aquilo que a gente sempre pensou, né? Em termos, tudo bem, que muitos aí criticam a história cronológica, mas eu ainda acho que ela é válida, né? Porque impede que os alunos tenham até impede os anacronismos, né? Você olhar valores de um determinado momento e relacionar com o outro sem contextualizar. Eu acho que está interessante aí
Uma coisa que eu ia só chamar, André, até por isso eu gostaria de acompanhar, mas não vai dar realmente, fica até uma desonestidade, vamos dizer assim, funcional, né? Eu estar em duas reuniões ao mesmo tempo, sem prestar atenção em uma e na outra. Então, eu vou ter que sair e ficar lá na outra. Não esquecer, André, dos dispositivos que estão lá, eu acho que você deve ser que atentou para isso, das leis 10.639 e 11.645, tá? Que é fazer valer esse dispositivo, né? São leis que foram feitas num contexto político diferente, infelizmente nós tivemos um retrocesso aí, né? Quem é historiador sabe o que eu estou falando, né? Só se é aquele historiador que faz leitura superficial, né? Para não dizer que a gente está num momento muito complicado. Por quê? Faz valer aí, né? Inclusive, é muito interessante a discussão da BNCC, né? Você lembra? Aí, utilizando a teoria da curvatura da vara, né? Usada, inclusive, pelo Saviani, a vara estava muito para a história era muito eurocêntrica, né? E aí, quando houve a discussão da BNCC, a vara estava muito para um lado, ela tendeu muito para o outro, né? Porque você lembra que, praticamente, na discussão, retirou tudo que era da Europa, né? E aí o pessoal começou a reclamar, não, peraí, a gente também, né, vamos valorizar a história da África, da Ásia, mas a gente não pode tirar a Europa, né? Eu acho que foi esse exercício de curvatura da vara, né? A vara estava muito num lado, aí ela tendeu completamente para o outro para ficar mais ou menos no meio, né? Para atender esses dois aí. Por mais que a história lá atrás era eurocêntrica, mas ao você colocar novamente a história de outras excluídos, né? Você também não pode negar que parte da história, principalmente ocidental, você está né, lidando lá com a história da Europa, principalmente alguns conceitos que são aprendidos de forma errada, né? Não dá para você falar de esquerda, direita, de falar sobre Estado Democrático de Direito sem falar das revoluções liberais, né? Então, e assim vai. Então, é só essa contribuição, André, tá? E se eu puder, depois eu vou assistir lá, você vai colocar no Drive, né? E aí eu dou uma olhada. É mais essa contribuição, tá bom? Obrigado a todos aí e até logo. A gente que agradece a sua contribuição e depois fica no YouTube gravado, tá? Tá, estou no YouTube. Então tá ótimo, melhor ainda. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado a você. Mais alguém quer fazer uma contribuição ainda aqui nos conteúdos relacionados aos conteúdos do sexto ano? Uma crítica, alguma contribuição? Só pegando um pouco do que o professor Gilson destacou, é aquilo que a gente já vinha conversando, em algum sentido. Então, assim, a vara estava pendendo muito para um lado, como ele diz, a partir do Saviani, de um olhar totalmente eurocêntrico, era aquela história da Grécia que a gente estudava e que não criticava o papel que as mulheres tinham que não criticava, que aparecia ali, quase uma questão filosófica, né, que eu gosto muito, que Sócrates, Platão, Aristóteles, os pré-socráticos e tudo mais, mas fechava os olhos para uma sociedade escravista, elitista, xenófoba, patriarcal e tudo mais. Então, não se fazia a crítica com a mesma intensidade em que se colocava em evidência. Tudo bem? Posso passar para o 7º ano? Então, assim, só para explicar as mudanças que eu fiz do primeiro guia que eu mandei para esse último. Dei mais espaço para a Grécia, para dar mais espaço para vocês criticarem tudo isso, né, e apresentar novas visões. Mais espaço para Roma e mais espaço para o feudalismo. Tudo bem? Posso para o 7º? Estou indo, então. Então, vamos lá. Aí teve aquela alteração onde os astecas... Estou no 7º já, tá? Teve a alteração onde astecas, maias e incas estavam no 6º ano, e aí, pegando um daqueles critérios das sequências didáticas consagradas, esse conteúdo entrou no início do 7º ano. Bem? E aí aquilo que o professor Gilson contribuiu com as leis da gente pensar a cultura e o poder dos povos originários na formação da cultura brasileira, temos aqui,
Povos e Culturas Africanas, tá? Segundo mestre. Temos uma alteração no quadro da Europa, que é Renascimento Comercial e Urbano. E aí, aqui, eu peço até licença para a professora Maria, que eu conversei com ela lá no Cássio, né, onde ela acendeu uma luz muito interessante numa conversa que eu tive com ela lá no... É por isso que eu sinto muita falta do tete-a-tete, assim, também, né? Tem certas coisas que quando a gente está sozinho no quarto escuro, a gente não ouve. Então é no outro que a gente se encontra, tá? Então ela olhou para o guia, ela imprimiu o guia, falou, senta aqui que eu quero conversar com você. E falou assim, eu estou sentindo falta de ver aqui, ó, expressamente escrito sobre os indígenas de Mato Grosso do Sul. Falei, então vamos mudar isso agora. Vamos mudar agora e vamos colocar. Aí eu fiz a seguinte ponderação com ela e eu compartilho com vocês aqui sem nenhum pudor, né? Eu fiz, mas não tem no livro. E a ponderação da professora Maria foi excepcional e por isso eu estou aqui compartilhando com vocês. Ela falou o seguinte, e nós não somos pesquisadores? Não foi isso, Maria, que você me falou? Eu achei incrível isso. E nós não somos pesquisadores? Falei, então eu vou mudar isso aqui agora. E aí eu fui lá e coloquei Sociedades Originárias de Mato Grosso do Sul para que vocês possam trabalhar, por favor, no início do 7º ano. Tá? Quer falar alguma coisa, Maria? Fica à vontade. Estou citando você aqui. E nós temos também o aporte do guia do nosso Mato Grosso do Sul, falando sobre essa possibilidade. Eu não estou aqui com ele em mãos para anotar, né, essa habilidade, essa competência que ele traz, esse aporte para nós, professores, trabalharmos, né? E eu gostei muito dessa inclusão, esse aí é o item 4, né, que você colocou, fiquei muito satisfeita, né, dessa possibilidade dos nossos aluninhos já tomarem conhecimento disso aqui no nosso estado, né? Nós podemos fazer o global, o nacional e o local, fazer um link, né? Muito interessante, muito oportuno. É isso. Continuando aqui, quem quiser contribuir, bota a mãozinha e a gente dá um espaço sempre. E aí aquela sequência também já consagrada, que praticamente a gente estuda num semestre em História também, na Faculdade de História. Renascimento e Humanismo, que eu acho muito importante com que a gente reveja essa questão, né? O professor estava falando do eurocentrismo, mas existe um egocentrismo aí também. E não são os humanistas que dão isso para a gente. Colocar o ser humano em evidência é importante. Tá? Citando aqui, né, a expressão, nós somos um grão pálido na imensidão, né? Como Carl Sagan diz. No entanto, quem é que pensa todas essas questões? Quem é que consegue se colocar no universo dessa maneira, além do ser humano? Que nós temos notícias só nós ainda. Só nós ainda. Então, o Renascimento e o Humanismo, as reformas religiosas, então ali está como reformas religiosas. Geralmente, aparece reforma e contra-reforma. Então, ali já aparece reformas religiosas, que englobam ambas, tá? Estado moderno, absolutismo, mercantilismo. Tá? Eu, por exemplo, sugiro que aqui no Estado moderno, absolutismo, mercantilismo, não deixe de falar dos pensadores. Tragam os pensadores, tá? Traz o Jacques Bossuet, traz o Thomas Hobbes, traz o Maquiavel, sempre que possível. As grandes navegações, que é inegável a mudança que isso traz no mundo, e aí faz o link com a conquista e colonização espanhola da América, ou seja, a conquista da América no sentido de mudança de visão. Ninguém está colocando aqui, por exemplo, os descobrimentos. A gente não vai usar esse tipo de termo. Por exemplo, já apontando já uma prática. O termo que a gente utiliza, que nós utilizamos juntos aqui, ele já aponta uma prática. A gente não está olhando para a história assim, das grandes navegações como descobrimento, tá? Mas sim como conquista. Vou continuar aqui para que, caso apareça alguma coisa, vocês façam contribuição. Conquista e colonização espanhola da América. Muito legal ressaltar. Vou ler aqui, Mayara, antes de continuar. Muito legal ressaltar a história regional. Sinto falta também. Dar uma aprofundada. Era muito superficial, quase nenhuma. Legal mesmo. Aproveitar para trabalhar pertencimento. Pô, aí tá vendo? A colega já acabou dando um
objetivo. Então, quando eu quero trabalhar, né, a história regional, o meu principal objetivo é pertencimento. Então, trabalhar com esses objetivos, né? Eu quero trabalhar pertencimento. Então, aí o professor de geografia pode fazer isso também, o professor de história. Então, o objetivo principal da história da aula ou da atividade da professora Maiara é a história dos povos regionais, né? A história das cidades originais de Mato Grosso do Sul, ela é só uma desculpa para falar de pertencimento, na verdade. Olha que interessante. Valeu. Tá? Aí, africanos no Brasil. Africanos no Brasil parece que fica um tanto amplo, mas aqui o objeto de conhecimento dá orientações. Né? A conquista da América é a forma de organização política de indígenas europeus. Conflitos, dominação e conciliação. Então, pensar aí. Você pode pensar o tráfico de escravos, você pode pensar relacionado aqui ao mercantilismo, né? O comércio de pessoas, e nunca deixa, você principalmente como professor de ciências humanas, nunca deixe de pesar a mão na crítica que é isso. Nunca deixe de fazer uma crítica humanista a isso. É um pedido que eu te faço. Não deixe ninguém perto de você tentar encontrar qualquer tipo de pensamento positivo dentro da escravidão. Jamais. Jamais deixe ninguém fazer isso perto de você. É o seu dever. Pode falar, fica à vontade. Uma justificativa, né? Não pode ser encontrada. Não, de modo algum. De modo algum. E aí eu coloquei no mesmo bloco aqui, né, que é o bloco 12, para fechar, União Ibérica, Brasil Holandês e Formação do Território da América Portuguesa. Esse nome aqui, ó, Formação do Território da América Portuguesa, é um nome um pouquinho mais pomposo para o bandeirismo, tá? Mas é que ele vem com essa nomenclatura mesmo. Ok? Formação do Território da América Portuguesa. Alguma consideração sobre o guia de História do 7º ano? Se não, vou para o do 8º, tá? Aí a gente vai para uma coisa mais europeia, mas também que vai acabar desembocando no Brasil. Vou para o 8º. Então, aqui a gente tem essa sequência. Revolução Gloriosa. E aí depois a gente vem com Revolução Industrial. Tá? Então, por exemplo, ó, Revolução Industrial. Pensa as questões, não só da evolução tecnológica, pensa do quanto que essa evolução tecnológica consumiu pessoas. Coloca sempre em evidência as pessoas. A gente não pode contar uma história sem pessoas. A gente tentou fazer uma história sem grandes nomes. Não vamos falar só o nome dos generais e dos presidentes e dos reis. Mas aí não pode também aparecer uma história sem pessoas. Tem pessoas nessas histórias. Tá? A Revolução Industrial, a evolução tecnológica que a Revolução Industrial traz é uma máquina de moer gente, tá? Você vai ter pessoas morando em bairros de lata, vivendo com salários miseráveis e até certo ponto, se a gente olhar só um pouquinho direitinho, isso não está muito longe da realidade atual, tá bom? E aí aquele consagrado Revolução Francesa e Era Napoleônica, tá? Sabe uma coisa que eu sempre gostei? A parte mais gostosa da aula de Revolução Francesa é pensar a França antes da Revolução. Parece que você até está falando de um país não muito longe daqui. Tá? Só que lá eles cortaram a cabeça do rei. E impuseram uma nova história. Tá? E aí a gente vem para o Brasil. Conjuração mineira e baiana. Tá? Pensar Brasil mesmo. Que impactos essas coisas que aconteceram na Europa sugerem aqui no Brasil. Processo de independência dos Estados Unidos. Façamos aqui no Brasil uma coisa que os americanos estão começando a fazer nos Estados Unidos. Tá? Comecei a assistir um documentário em que o Will Smith fala da 14ª emenda na Netflix. Tem. E aí ele faz uma dura crítica, né, ao modo como acontece a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Muito parecida com o que acontece no Brasil. Você ganha, entre aspas, porque ninguém ganha a liberdade. Se alguém precisa te dar a liberdade livre, você não é. Tá? Você ganha uma liberdade
jurídica, mas se você não ganha cidadania, nada acontece. Se você não tem o direito de ter direito, você não é livre. Tá? Então, aproveita o Será que tá processo. mesmo? Tá saindo aí. O processo de independência dos Estados Unidos. Então, quando for pensar o processo de independência dos Estados Unidos, aproveita também a chance, tá? De fazer uma crítica que hoje os americanos começaram a fazer, cortando na própria carne. E os caras estão derrubando estátua lá doidado. Tá? Essa moda pega aqui no Brasil, não sobra. Independências do Haiti e América Espanhola. Aproveita para trabalhar a música do Caetano, que se chama Haiti. Tenta entender junto com ele por que ele diz que o Haiti é aqui e o Haiti não é aqui. Tá? Entender como que essa revolução foi feita por escravos e ex-escravos e como que é essa república do Haiti pós-abolição e como que eles conseguiram peitar, né, o Império Francês. A independência do Haiti, América Espanhola, processo de independência do Brasil, e aqui é um bocado de conteúdo, vocês sabem, que envolve desde a chegada da família real até o 7 de setembro e seus desdobramentos. Tá? E aqui, eu queria ouvir vocês também, eu quero ouvir vocês sempre, mas aqui, por exemplo, no final, eu dei 2 blocos para segundo reinado. Vocês concordam com isso? Porque segundo reinado é um dos períodos mais extensos mesmo da história do Brasil. Tá? A gente está falando de 49 anos seguidos, aí muita coisa acontece mesmo. Tá? Pode ser 2 blocos para segundo reinado? Fica à vontade, pode falar. Quer dizer, mudaria só para nós, professores, né? Essa primeira, para ficar claro para os alunos, trabalharmos a ideia do primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, poderíamos acrescentar, assim, em termos didáticos, para a compreensão deles, período imperial, porque temos Brasil Colônia, Brasil Império, e em seguida, no 9º ano, República, né? Fica assim mais didático, né? Mas aqui nesse segundo reinado, aqui nesse último, eu sugeriria que, depois de territórios e fronteiras, a Guerra do Paraguai, né, colocar fim da escravidão no Brasil, né? Fim da escravidão no Brasil, e aqui poderíamos trabalhar aquilo que eu falei com você, a trazer esse final de escravidão que tem aqui em Corumbá, tem pesquisas, tem trabalhos da escravidão em Corumbá também, né? Embora você vai me dizer, mas não tem no livro didático, mas tem a escravidão no Brasil, sim. O final dela chega aqui junto, aqui, ó, com a lei de terras, ela já vem trabalhando para que ocorresse esse final, já é uma trilha já intencionada, sabendo que já não se poderia mais segurar essa escravidão, né? Ela já está sendo desarticulada no papel, então ela vem ocorrendo já juridicamente, né? Então, quando ela termina, aqui em Corumbá ainda tem esses papéis que vão confirmar que houve na cidade. Eu gostaria de podermos trabalhar e levar esse conhecimento aos alunos sobre a escravidão em Corumbá, que eu fui conhecer na universidade, eu não sabia que houve. E aí, em conversa com colegas da escola, eles ficaram surpresos, falaram, mas como, professor, eu não sabia. Então, é uma coisa que nós temos essa ferramenta, enquanto professor de história, de fazer valer esse conhecimento desses homens e mulheres que passaram essa experiência. Apesar de estar no fim da escravidão, ela houve sim. Houve fugas, e ninguém foge do que é bom, foge da opressão. Não é? Eu não sei se é possível fazer isso. É possível. Então, assim, vou mexer aqui agora já, tá? Então, nesses conteúdos que estão aqui do terceiro bimestre para baixo, eu vou mostrar só como que eu vou fazer aqui no primeiro. Vou chamar de Brasil Império, como você disse. E aí vem Brasil Império, primeiro reinado,
E aí, basicamente, o que eu vou fazer é fazer isso nos outros também, tá? Sobre o acrescentar após o Guerra do Paraguai, não vai dar para eu fazer, Maria, porque isso aqui é copiado e colado mesmo do que você já tem lá no Tagnos, tá? Então, lá no Tagnos, você só vai clicar nele. Mas tá. aí, na prática, você vai fazer aquilo que você já falou que vai fazer. Aí você... Tá? Então, aqui, então, Brasil Império. Mais alguma consideração sobre o 8º ano, antes da gente ir para o 9º? Fica à vontade. Tá. E aí você acha melhor eu colocar colônia? É que no outro não está colônia, né? Mas eu coloquei Brasil Império aqui. Tá. Então tá salvo já. Eu acho. Tá salvo. Tá. Salvou. Obrigado. Tá. Maria, a informação que chega aqui pra gente da nave-mãe é que, caso você queira ser mais específica lá no seu objeto de conhecimento no Tagnos, você pode acrescentar. Você mesmo, na hora de fazer o planejamento, você pode acrescentar. Tudo bem? Sim, tá. Então, Ok. aí você fica à vontade de acrescentar. Vou para o 9º ano, tudo bem? Do 9º ano antes... aqui, cadê? Tá. Eu fiz a alteração, tá, pessoal? Eu queria já começar justificando isso no 9º ano. Eu fiz algumas alterações do último que eu mandei. Depois de ter mandado o último, eu fiz alteração no 9º ano. O que eu fiz? Eu dei mais espaço. Tava aqui, ó. Haviam 3 aqui, ó, no cantinho aqui onde está o mouse. República Oligárquica. Então, viraram 2. E aí eu dei 2 espaços, 2 blocos para Era Vargas, tá? Era Vargas vem muita coisa, e se a gente começar a pensar que é 9º ano, e de alguma maneira eles começam a se preparar para algumas provas, uma coisa ou outra desse sentido, eu acho que é muito interessante, porque Era Vargas despenca em tudo quanto é lugar. Pensando, por exemplo, Enem, eu sei que é uma coisa lá de ensino médio, mas pensando, por exemplo, Enem, ou prova do IF, por exemplo, cara, você vai preparar uma prova de história do Brasil, de história, e você tem como evidência o Brasil, é quase impossível você não colocar uma questão de Era Vargas. Quase impossível. Tá? Então, 2 espaços para Era Vargas aqui. Para que eu fiz isso? Para que lá no final nós tivéssemos 2 blocos, estou indo aqui no final, tá? Para que no final nós tivéssemos 2 blocos de Brasil contemporâneo. E de que um deles você pudesse trabalhar apenas ditadura militar e no outro, de Brasil contemporâneo, você trabalhasse da redemocratização adiante. Tá? Então, vou voltar lá no começo. Ficou assim, ó. Você tem a proclamação da República e seus desdobramentos. O pessoal de geografia já vai esquentando os motores aí. A República Oligárquica e suas características. Depois, a República Oligárquica e suas características de novo. E aí uma certa ênfase nas revoltas da Primeira República. Tá? Então, você tem contestado, você tem canudos, você tem um cangaço também, aí você tem as revoltas urbanas, revolta da vacina, né? Trabalhe tudo isso. Vai pensar o Rio de Janeiro do início do século XIX, tem um livro maravilhoso que é o Curtiço, do Aloysio de Azevedo, e tem tanta coisa. Tá? Aí Era Vargas também, você pode ir para a música, para o cinema, né? Tanta coisa que você pode... E aí, aquilo que o professor Gilson fez a contribuição dele, a gente vai ter um bloco para isso, de pensar os movimentos sociais, os negros, os indígenas e as mulheres. E aí, é sua hora, tá? É sua hora de preparar o seu aluno para pensar o Brasil de hoje. É sua hora de apresentar para eles esses movimentos sociais tão importantes, tão caros para a nossa história. Fica aqui uma dica, né, para você assistir, depois, se você puder, de uma maneira, passar para eles. Assista Amarelo, que é o documentário do Emicida na Netflix. É uma aula de história. Tá? É uma aula de história mesmo.
principalmente em relação ao movimento negro no Brasil. Aí ele vem relacionando com o samba também, é uma coisa bem interessante. E aí a gente vai para aqueles temas consagrados aqui, né? E aí eu peço um pouco peço até desculpa, né? Mas, de alguma maneira, para dar mais ênfase para o Brasil no final, eu fiz esse blocão aqui, que é Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, a Grande Depressão e totalitarismos. Então, eu coloquei no mesmo bloco. E tem uma justificativa que eu sei que vocês conhecem, que é a justificativa do Eric Hobsbawm, né? O Eric Hobsbawm vem com a Era das Revoluções. Ele já começa a Era das Revoluções dizendo que você não consegue entender, né? E o breve século XX também, você não consegue entender o século XX se você não colocar na mesma perspectiva o que faz acontecer a Primeira Guerra Mundial e o que faz acontecer lá a Segunda Guerra Mundial. Então, de alguma maneira, para colocar na mesma perspectiva, tá? Então, Primeira Guerra, Revolução Russa, Grande Depressão, totalitarismo. Todos esses, cada um deles dava um bloco. Mas aí eu peço que vocês tentem, de alguma maneira, fazer com que isso caiba num bloco só. Pode ser ou vocês acham que fica muita coisa? A gente pode repensar aqui. Acho que é a hora. Mas aí, justificando, tá? Eu queria dar mais espaço para a história do Brasil aqui no final. Porque estava tudo num bloco só, que era de 64 até os dias atuais. Então, pegava desde ditadura, redemocratização, né? Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Tem mais alguém? Não sei. Tem. Tá? Então, aí vocês veem. O que vocês acham? Pode ficar assim, desse jeito? Pode? Dou-lhe 1, 2, 3. Lembrando que depois vocês também vão ter a oportunidade, mas se quiser, agora é a hora. Fica à vontade. Eu acho bastante pesado esses 4 tópicos. A Guerra Fria não merece, não é que não merece, desculpa aí. Ela poderia ficar Podemos juntar a Guerra Fria com a Segunda Guerra? isolado. Vamos juntar a Guerra Fria com a Segunda Guerra? E deixar um tópico para, por exemplo, o totalitarismo é Itália, é Alemanha, entendeu? É bem extenso. Vocês conseguem visualizar isso que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar a Segunda Guerra Mundial daqui. Vocês conseguem visualizar? Conseguimos. Tá. Então, aí vai ser um bloco que fica Segunda Guerra e Guerra Fria. E aí eu vou dividir aqui, porque geralmente a gente faz essa aula, né? Da crise de 29 e os seus impactos no totalitarismo. Aí ficaria assim. Aí eu só arrumo aqui, Eu vou arrumar aqui também no objeto de conhecimento. Assim, desse jeito, fica bom? Assim, peraí. Não estou vendo abaixo da Segunda Guerra, um bloco só. Não, vou explicar aqui. Deixa eu só terminar de fazer Não tá aparecendo. a edição e aí vou explicar como é que vai ficar. Opa. Não. Aí ficaria assim, ó. Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa num bloco. Crise do capitalismo e totalitarismo no outro. E aí Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria no outro. Acho que fica uma divisão interessante. O que vocês acham? Menos pesada, né? Fica menos pesada, é verdade. Estava muito pesado. Tá, então pode ser. Salvar. Tudo bem para todo mundo? Fechamos história, vocês querem fazer alguma ponderação? Eu acho que nós temos muitas possibilidades de atingir os nossos alunos com aquilo que a gente acha que é essencial a partir desses conteúdos, né? Lembrando, como a Maria disse para a gente, outros professores já colocaram, a Mayara, colocou o Gilson também, os que participaram, né?
até agora com a fala, é a abordagem de vocês, é o olhar de vocês que fecha o trabalho aqui, que diz o que o trabalho será. Tá? Muito bom, professor. Fica à vontade. Professor, professor Marcos Borges, da Escola Cleo Proença, as colocações que o senhor está fazendo, eu acredito que estão bem de acordo com o que a maioria dos professores de história pensam e trabalham, certo? Eu acho que nós estamos indo num caminho muito bom, certo? Então, seria isso. Então, está de acordo com o que eu acho que a maioria espera. Está de acordo com o que já vem sendo preparado desde o ano passado, que é quando foi inserida a nova BNCC. E agora vocês estão organizando um pouco mais essa aplicação desse conteúdo, né? E dar margem para que nós possamos abordar os assuntos essenciais de história, em todos os aspectos, políticos, econômicos, sociais, principalmente. Certo? Ok, seria só isso. Obrigado, Marcos, pela sua contribuição. Fico muito contente de ouvir que aquilo que a gente estava pensando na frieza, muitas vezes, do nosso escritório em casa, né, ele dialoga fortemente com aquilo que está sendo feito na escola. Né? Tem uma coisa que eu sinto muita falta e que diminui a energia que eu tenho, o vocabulário, tudo que eu faço é a sala de aula. Eu sinto muita falta da sala de aula, porque é ali com os alunos e na sala dos professores e nessa conversa que muitas vezes rola aqueles insights de falar, vou abordar esse tema de uma outra maneira. Mas então eu fico muito contente com esse feedback. Aí, e sigamos juntos ali nas nossas conversas, tá? Conte sempre comigo. Fica à vontade, se mais alguém quiser falar, que a gente vai para a geografia. Vai? Vamos para a geografia, então? Tomou. Parar a apresentação. É parar, né? Áudio? Eu tava falando um montão de coisa aqui, né? E sem áudio. Tava saindo ou não? Não tava saindo? Agora tá saindo? Agora tá? Bom. Ok. Ok? Obrigado, Miriam.
Obrigado, Guilherme. Falei um montão aqui, né? Vou tentar retomar aquilo que eu estava falando, né? Pedir para os professores de geografia aquilo que eu acabei de dialogar com os professores de história, né? A geografia é essa ciência que pode auxiliar, né, no entendimento de mundo, de fazer com que o estudante, com que a gente, né, como sociedade, a gente entenda o lugar que a gente vive, né? A frase geralmente é: tudo que acontece, acontece num lugar e num dado momento. Então, história e geografia podem dar uma afinada nessa atividade, né? Como eu disse aqui, na hora que ninguém estava me ouvindo. Já pensou chegar uma atividade para o seu aluno onde ele começa a entender esse lugar que ele vive, esse lugar que ele tem no mundo, né? Eu, quando olho aqui para a unidade temática de geografia, né? O sujeito e seu lugar no mundo, isso para mim soa poético, né? O sujeito e seu lugar no mundo. Então, assim, a gente sempre tem aquela frase que em determinado momento eu me entendi como gente. Aí, quando eu comecei a me entender como gente, eu comecei a pensar determinadas coisas. E a geografia e a história, elas estão aqui para auxiliar nesse sentido, né? O sujeito e seu lugar. Eu até trocaria o sujeito, colocaria o indivíduo, né? Seu lugar no mundo, né? O ser humano e o seu lugar no mundo, né? Porque o que a gente quer é justamente com que eles não sejam apenas sujeitos, né? Com que eles sejam pessoas que possam transformar a realidade. E aí entra a geografia, tá? Aqui em geografia, porque eu não queria de maneira nenhuma cometer o sacrilégio de mudar ou de fazer alguma interpretação errada em algum conceito geográfico, eu mantive firme aqueles meus critérios de alinhar o que estava na BNCC, o que está no Tagnos e o que está no livro do professor. Então, aqui eu gostaria muito da contribuição dos professores de geografia, no sentido de que essa sequência, esse tempo para trabalhar esses conteúdos, tá ok, tá bacana? Então, vamos lá. Do sexto ano, a gente começa aqui, ó. Espaço, lugar, paisagem, região, território. Rapaz, eu sei que tem pelo Brasil espalhado, agora não mais, né? Mas congresso, onde o cara fica 6 meses discutindo o espaço. O que é espaço, o que é lugar, o que é... Né? São conceitos que não estão fechados ainda, assim, na geografia. Né? Mas, de novo, é o conhecimento específico onde você vai vender seu peixe, onde você vai ter a oportunidade de explicar para o seu aluno o que é geografia, né? O que é ciência geográfica. Beleza? Então, espaço, lugar, paisagem, região, território. E aí a gente vai para introdução à cartografia, aqui com orientação no espaço geográfico, localização no espaço geográfico. Então, só para a gente ser mais efetivo, professores, vocês têm alguma sugestão, orientação, dúvida, crítica em relação ao guia de geografia do sexto ano? Por favor, me ajuda nessa. Vamos lá. Está numa sequência que eu acho que me lembro muito bem quando dei aula de geografia, que era mais ou menos a sequência. Tá? Aí a gente vem a Terra no sistema solar, né? A Terra em movimento, a circulação geral da atmosfera. Rapaz, vocês não sabem a alegria que eu tenho quando eu estou assistindo o show da Luna com meu filho e eu consigo entender alguma coisa desse tipo, a partir de um desenho de criança. O cara tem uma capacidade de reflexão, de síntese, que é espantosa. Né? O clima e seus fatores, o clima do Brasil e do mundo. Um critério que eu utilizei muitas vezes na seleção de geografia, e aí eu acho que vocês, com a leitura apurada que vocês têm, vocês perceberam. Quando eu tinha que escolher entre um assunto e outro, e um assunto era Brasil e o outro era mundo, eu privilegiava Brasil. Tá? Então, era algo que eu queria dizer para vocês também. Posso ir para o sétimo ano, então? Então, a gente vem aqui. Recursos hídricos, geografia agrícola e tudo mais. Bom, sétimo ano. Localização e extensão do território brasileiro. Regionalizações do Brasil. Né?
ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. Aí aqui entra aquela contribuição que começa lá em História, mas ela também é totalmente do raciocínio geográfico. A formação do território brasileiro, a construção dos espaços geográficos, e aí as territorialidades e direitos dos povos originários. Então aqui fica aquela dica de aproveite essa oportunidade para apresentar uma interpretação interessante dessa realidade. Tá? Aspectos demográficos do Brasil. No geral, tem alguma contribuição, dúvida, sugestão, crítica à geografia do 7º ano? Daquilo que vocês leram do guia de geografia, tem algo que vocês queiram acrescentar, queiram debater, fazer alguma sugestão? Eu acho que agora esse é o momento. Vai ter um outro momento que é o formulário também, mas eu gostaria muito de ouvir os professores de geografia. Deixa eu ver quem está aqui que eu conheço. Alex, grande Alex. Acho que a maioria dos professores de história pegaram e saíram, eu acho, né? Depois. A sequência segue... Isso, Alex. Isso. Deixa eu só ver aqui a mensagem dele. A sequência segue as expedições geográficas, mas há uma modo de sequência para se trabalhar. Acho válido ressaltar, principalmente pelo momento, a abertura para dentro de independente do bloco, trabalharmos as competências socioemocionais. Perfeito. Perfeito. Tá, Alex? Esse é o caminho que... Cara, é o caminho que eu pego. Tá? É uma coisa onde eu me sinto confortável de começar trabalhando. Toda oportunidade que eu tenho de colocar as competências socioemocionais em jogo, é por ali que eu vou. É por ali. Você já trabalhou comigo, você sabe que eu tenho muito desse lance. E aqui, de novo, né, um infográficozinho que também está lá disponível. Né, tá disponível em PDF no grupo, ó, das competências socioemocionais. Mais uma coisa que eu fiz para mim, achei legal e compartilhei com vocês. Então, ó, perfeita Deixa eu ler aqui o que o Alex colocou depois. Como, por exemplo, o vírus começou onde? Quando? Quando espalhou, globalizou, aí entra as competências. Né? E também, né, aquela questão de que mora, as pessoas estão lidando com os efeitos de lockdown e tudo mais, né, de perdas e tudo mais, da mesma maneira em todos os lugares. Né? Entra essa questão... as questões socioeconômicas relacionadas ao vírus, olha que interessante. Emocionais e socioeconômicas. Né? Está dando dicas preciosas do Alex aí. Eu também, sempre que tenho oportunidade, trabalharmos a empatia no combate. É um exemplo. Olha, cara, trabalhar a empatia eu acho que é o que a gente está precisando muito nesse momento. Tá? E aí, eu sugiro, inclusive, tá? Hoje, as peças propagandísticas relacionadas ao coronavírus, elas estão pegando um pouco daquilo que se fazia com o trânsito, com álcool e trânsito. Eles estão subindo o tom. Né? Por exemplo, a propaganda, a publicidade, a propaganda do governo do estado, ela é pesada. Né? Hoje, fulano de tal foi jogar bola e ele levou o vírus para o filho dele. A menina foi tomar um drink com as amigas e contaminou o pai. Né? E aí aparece a pessoa lá entubada e tudo mais. Então, assim, carrega na mensagem. Então, trabalhar a questão da empatia também vai lá e carrega na mão um pouquinho também. Né? De que maneira isso pode contribuir para que essa empatia seja praticamente palpável ali naquela atividade. Muito bom. Tá? Mas, sim, o Alex pontuou, as expedições geográficas. Eu peguei o livro, Expedições Geográficas, e fui trabalhando ali com ele. Tá? Lembrando que eu fiz isso para facilitar o seu planejamento e na hora que você sentar ali para fazer sua atividade, está tudo ali de maneira muito facilitada e que você gaste, de novo, repetir, gaste tempo e energia pensando a melhor atividade para o seu aluno. Não quero que você gaste tempo e energia com planejamento.
planejamento vai ser uma coisa assim, ó, de videogame. Pá, 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 aqui tá bonito, legal a prova e seremos felizes para sempre. Bom? Ou não? Mais alguma contribuição, queridos? Vamos ali no sétimo, oitavo. Então, aqui, é como o colega colocou, tá? São sequências consagradas, tá? E aproveita para o conteúdo como desculpa para atingir aquilo que você acha que é primordial, essencial. Oitavo ano já vem com uma conversa mais de mundo mesmo, mas aí entra América Latina, América como um todo, tá? Estados Unidos, Canadá. Esse último bloco aqui do oitavo ano, de África, heranças, conflitos e diversidade, é também uma grande oportunidade. Bom, eu acho que é isso. Tá? Espero ter contribuído. Vamos converter aquele grupo, não necessariamente num grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, mas num grupo de rede de apoio, tá? Ó, eu estou fazendo um negócio legal aqui na minha escola, queria compartilhar com vocês, sem problema. Sem problema, tá? Ninguém vai zagar com vocês, não. Tá? Pode mandar lá, ou manda no privado, a gente troca uma ideia, e a gente vê o que dá para fazer de maneira coletiva, tá? Pessoal, eu acho que, de modo geral, é isso. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, para sugerir, estamos aqui, temos tempo. Esse final é assim, né? Alguém? Ou a gente encerra? Agradecer a oportunidade, né, da audiência de vocês aí. Bom, acho que a gente encerra, então, viu? Certo? Pessoal, tchau. Obrigado mesmo. Qualquer coisa, o grupo do WhatsApp tá aberto. O WhatsApp está aberto para vocês também. Fiquem à vontade. Valeu, Mayara. Segunda-feira a gente está enviando o formulário. Valeu, Alex. Valeu. Gleice, um abraço. Valeu. Tá dinâmico mesmo, né? Mete a mão. Né? Coloca aquilo lá que você acha que é importante mesmo. Tchau, Miriam. Obrigado. É sua hora, sua vez. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Acredito que o conteúdo ficou mais fácil para ser trabalhado. Lilian, Basualdo. A ideia era essa, tá, Lilian? Espero que a gente tenha conseguido isso. E se tiver alguma dificuldade, não sofra sozinha. Compartilhe. Oi? Deixa eu ver.